Eu matei o meu pai com as minhas próprias mãos, mas ninguém acreditou que foi intencional, disseram que foi um acidente de caça nas colinas de Sintra. A minha mãe chorou no funeral, mas os meus gêmeos irmãos, aqueles anjos falsos, sorriram por trás das lágrimas, sabendo que o segredo era nosso. E agora, 15 anos depois de me terem expulsado de casa aos 16 porque os gêmeos mereciam mais, eu voltei para reclamar o que é meu, a herança, a honra e as almas deles. O sol de Lisboa batia impiedoso na minha pele enquanto eu descia do comboio na estação do Rossio, a mala de cor gasta pendurada no ombro como um lembrete vivo da última vez que saí daquela cidade. 15 anos. 15 anos de fúria contida, de noites em que o sono me fugia como um ladrão, deixando-me acordado a traçar planos em lençóis sujos de motéis baratos em Madrid, Paris, até Nova York. Eu era o filho do meio, o esquecido, o que não cabia no molde perfeito da família Almeida. O meu pai, o grande João Almeida, banqueiro de renome na Baixa, com as suas gravatas de seda importadas de Milão e o cheiro eterno a charuto cubano. A minha mãe, Isabel, com os seus cabelos loiros tingidos e o riso forçado que ecoava nas festas de caridade. E os gêmeos, Pedro e Paulo, aqueles dois espelhos vivos de perfeição, nascidos 2 minutos antes de mim, mas com o dobro da atenção. Eu tinha 16 anos quando tudo desabou. Era verão, o ar pesado de jasmim e mar, e a casa em Belém cheirava a bacalhau assado. Lembro-me do jantar daquela noite como se fosse ontem, a mesa de mogno polido, os copos de cristal tilintando com vinho verde, e o meu pai no topo, os olhos semicerrados de cansaço após um dia de negociações no Banco de Portugal. Eu tinha acabado de voltar da escola secundária em Cascais, onde os professores me elogiavam pela minha inteligência afiada, mas os colegas me ignoravam porque eu não tinha o carro desportivo que os gêmeos ostentavam. Tu és diferente, Miguel, diziam eles, os gêmeos, com aqueles sorrisos idênticos que cortavam como lâminas. Diferente. Era o eufemismo para inútil. A discussão começou por causa de uma ninharia, ou assim pensei na altura. Eu queria ir para a universidade em Coimbra estudar direito, seguir os passos do pai. Mas ele riu, um riso seco que reverberou na sala como um tiro. Direito. Tu? Os teus irmãos vão para Harvard, Miguel. Eles merecem mais. Tu. Tu ficas aqui, ajudas na loja de vinhos da tua mãe. A loja de vinhos. Aquela porcaria de mercearia em Alfama que ela mantinha como hobby, vendendo garrafas empoeiradas a turistas alemães. Os gêmeos mereciam mais. As palavras ecoaram na minha cabeça como um verdito. Mereciam a educação, o futuro, o amor. Eu era o peso morto, o erro no cálculo perfeito da família. Naquela noite, depois do jantar, subi para o meu quarto no sótão, o ar abafado pelo calor, e ouvi-os. Os gêmeos, no quarto ao lado, rindo baixinho. Ele acha que pode ser como nós, sussurrou Pedro. Deixa-o sonhar, Paulo. Amanhã o pai resolve. Resolveu? Sim. De manhã, o meu pai entrou no meu quarto com a mala já feita. Vai-te embora, Miguel. Os gêmeos precisam do espaço. Eles merecem mais. Não houve abraços, nem explicações. Apenas a porta da rua a bater atrás de mim, o sol de julho a queimar os meus olhos, e o som distante do Tejo a rir-se de mim. Vaguei pelas ruas de Lisboa durante dias, dormindo em bancos do Jardim da Estrela, mendigando pão nas padarias de Chiado. A fome era um animal que roía as minhas entranhas, mas a raiva era pior, uma chama que me consumia devagar, moldando-me. Encontrei trabalho como estagiário num escritório de advogados em Oeiras, um sítio cinzento onde os homens de fato e gravata me olhavam como um cão vadio. Aprendi lá o que o direito realmente era, não justiça, mas poder. Manipulação de palavras, de vontades, de heranças. Li livros à noite, à luz de uma lâmpada fraca, sobre psicologia, sobre como a mente humana se quebra sob pressão. Freud, Nietzsche, nomes que os gêmeos nunca tocariam, ocupados com festas em Ibiza. Os anos passaram como névoa. Mudei-me para a Espanha aos 18, onde me tornei assistente num estúdio de arte em Barcelona, pintando murais que gritavam a dor que eu não podia verbalizar. Mas a Bedona chamava-me de volta, como uma amante traidora. Aos 25, regressei discretamente, sob um nome falso, Miguel Santos, sem o Almeida que me queimava a língua. Trabalhei como detetive privado em Porto, investigando adultérios de maridos ricos e fraudes em empresas de vinho do Douro. Aprendi a escavar segredos,
a encontrar as rachaduras nas fachadas perfeitas. E sempre, no fundo da mente, o plano. A vingança não seria um ato impulsivo, seria uma sinfonia, nota a nota, até que os gêmeos e os meus pais dançassem ao meu ritmo. Agora, aos 31, eu estava de volta a Lisboa, o sol a beijar as minhas cicatrizes invisíveis. O funeral do meu pai fora há 2 semanas, um acidente nas colinas de Sintra, onde ele caçava feijões com os gêmeos. O tiro que o atingiu no peito fora meu, disfarçado de tropeção na encosta lamacenta. Um erro trágico, disse a polícia, e os gêmeos choraram nos jornais, aqueles crocodilos. Mas eu vi os olhares deles no cemitério de Alto de São João, medo misturado com alívio. Eles pensavam que o pai os protegeria para sempre. Agora, sem ele, a herança estava em jogo, o banco, a casa em Belém, as vinhas no Alentejo. E eu, o filho perdido, ia reclamar tudo. Caminhei pela Rua Augusta, o bulício dos turistas a envolver-me como um manto. O cheiro de pastéis de nata misturava-se ao sal do mar, e por um momento, senti uma pontada de nostalgia. Esta cidade era veneno e néctar, as suas ruas estreitas guardiãs de segredos que podiam destruir impérios. Dirigi-me ao Café Nicola, onde marcara encontro com o antigo contacto, o advogado que lidara com a expulsão. Ele era um homem baixo, careca, com olhos de rato, mas sabia onde os corpos estavam enterrados, literalmente. Senhor Santos, murmurou ele ao ver-me, o café fumegante entre as mãos trêmulas. Ouvi dizer que o Sr. Almeida morreu. Trágico. Eu sorri, um sorriso que não chegava aos olhos. Trágico, sim. Mas a vida continua. Diga-me, o testamento foi lido. Ele hesitou, olhando para o lado como se as estátuas de Camões pudessem ouvi-lo. Os gêmeos herdam tudo. A sua mãe é testemunha. Você. Bem, você não consta. Perfeito. O isco estava lançado. Saí do café com o coração a martelar, o plano a desenrolar-se na mente como um rolo de filme antigo. Primeiro, aproximar-me da mãe. Isabel, sempre a frágil, a que chorava por tudo. Ela vivia agora sozinha na casa de Belém, os gêmeos ocupados com as suas vidas de playboys em Cascais. Eu enviara flores ao funeral, anónimas, com uma nota: lembra-te do teu 3º filho. Ela ligara para o número falso no dia seguinte, a voz trêmula: quem é você? Por favor, venha. Preciso de ajuda. O autocarro para Belém chacoalhava nas calçadas irregulares, e eu olhava pela janela, vendo o mosteiro dos Jerónimos erguer-se como um gigante de pedra. 15 anos, e a cidade não mudara, ou talvez eu é que não. A raiva era a mesma, mas agora afiada como uma navalha. A casa era a mesma, fachada amarela desbotada, jardim de bougainvillias a invadir o portão. Toquei a campainha, o som ecoando como um sino fúnebre. Ela abriu a porta devagar, os cabelos grisalhos soltos, o rosto marcado por rugas que não estavam lá antes. Miguel, sussurrou, os olhos arregalados. Abracei-a, sentindo o corpo dela tremer contra o meu. Mãe. Voltei. As lágrimas vieram então, um dilúvio que lavava anos de culpa. Sentámo-nos na sala de jantar, a mesma mesa onde tudo começara, e ela contou tudo, como o pai os convencera de que eu era o problema, como os gêmeos manipulavam as conversas para me excluir. Eles mereciam mais, repetiu ela as palavras dele, e eu sentia bale subir à garganta. Eu perdoei-te, mãe, menti, a mão na dela, fria como mármore. Mas eles vão pagar. Ela não ouviu a última parte, perdida nos soluços. Naquela noite, enquanto ela dormia com o sono dos sedados, revistei o escritório do pai. Gavetas trancadas, papéis amarelados, dívidas ocultas no banco, um caso com a secretária, e uma carta minha, de há 10 anos, implorando para voltar. Ele rasgara ao meio. Guardei-a no bolso, o primeiro tijolo na muralha da vingança. Os dias seguintes foram de fingida reconciliação. Jantei com ela, pastéis de bacalhau e vinho do Dão, ouvindo as histórias dos gêmeos, Pedro, o CEO assistente no banco, Paulo, o investidor em startups de tech em Lisboa. Perfeitos. Mas eu sabia os podres. Dos meus anos como detetive, investigara discretamente. Pedro tinha uma amante grávida em Setúbal, Paulo devia milhões a credores chineses. Pequenos fios para puxar, até que o tapete se desfizesse.
Uma semana após o meu regresso, recebi o convite, o aniversário da mãe, uma festa discreta na casa. Os gêmeos viriam. O palco estava montado. A festa era um circo de sussurros e copos tilintantes, o jardim de Belém iluminado por guirlandas de luzes que dançavam como vagalumes falsos. O ar cheirava a churrasco de sardinhas e a rosas murchas, e os convidados, tias distantes de Coimbra, primos de Faro, circulavam como abutres, bicando fofocas sobre a morte do pai. Eu vestia um fato cinzento, comprado numa loja de segunda mão no bairro Alto, o colarinho apertado como uma corda ao pescoço. Mãe insistira: veste bem, Miguel. Para eles verem que cresceste. Crescera, sim. Em ódio. Vi-os antes que me vissem, Pedro e Paulo, idênticos aos 31, com cabelos escuros penteados para trás e sorrisos que vendiam mentiras. Pedro segurava um copo de porto, gesticulando para um grupo de executivos. Paulo furtava com uma prima jovem, a mão na cintura dela como se fosse proprietária. Senti o estômago revirar. Eles não mudaram. Ainda os mesmos lobos em pele de cordeiro. Miguel. A voz de Pedro cortou o ar como vidro partido. Virou-se, o copo parando a meio do golo. Paulo seguiu o olhar, e por um segundo, o jardim pareceu congelar. O irmão perdido, murmurou Paulo, o tom misturando surpresa e desdém. Abracei-os, um abraço rígido que cheirava a aftershave caro e traição. Irmãos. Faz tempo. Sentámo-nos à mesa sob a pérgola, o vinho tinto correndo como sangue. Mãe sorria nervosa, servindo mais fatias de bolo rei apesar de não ser época. Contem-me tudo, pedi, a voz suave como mel envenenado. Pedro começou, orgulhoso, o seu cargo no banco, a promoção iminente, a noiva de família rica em Évora. Paulo contrapôs com as suas startups, um app de delivery que ia revolucionar Lisboa. Ri-me por dentro. Revolucionar. O app estava afundando em dívidas, e a noiva de Pedro. Ela era a amante, não a futura esposa. Eu estive fora, disse eu, girando o copo na mão. Mas aprendi muito. Sobre segredos, sobre como as famílias se desfazem por dentro. Os olhares deles endureceram, mas fingiram descontração. Segredos? Nós não temos segredos, Miguel, disse Pedro, batendo no meu ombro com força demais. Tu é que desapareceste. Pai ficou arrasado. Arrasado. O homem que me expulsara como lixo. Engoli a raiva, deixando-a fermentar. A noite avançou, e o vinho soltou línguas. Um tio bêbado contou anedotas do pai caçando em Sintra, e eu sorri, lembrando o cheiro de pólvora e terra molhada. Um acidente terrível, comentei. Paulo inclinou-se, o hálito quente de álcool. Tu não estiveste lá. Foi horrível. O pai. Ele caiu, e o tiro. Parou, os olhos procurando os de Pedro. Eu fingi compaixão. Deve ter sido traumático. Vocês dois, tão próximos dele. Próximos. Eles o idolatravam, mas eu sabia, o pai os mimava para controlá-los, como fantoches em strings de ouro. Depois do jantar, escapei para o jardim, acendendo um cigarro, hábito que apanhara em Barcelona. Paulo seguiu-me, as sombras das oliveiras dançando no seu rosto. O que queres aqui, Miguel? Dinheiro. A herança. As palavras saíram afiadas, sem o verniz da festa. Olhei nos olhos, aqueles olhos iguais aos meus. Quero o que me roubaram. O nome. O lugar. Ele riu, um riso baixo e cruel. Tu? Aos 16, eras um perdedor. Choravas por tudo. Os gêmeos mereciam mais, palavras do pai, mas verdadeiras. Vai-te embora antes que te mandemos outra vez. A chama acendeu-se então, mas controlei-a, talvez, respondi, tragando o fumo devagar. Mas e se eu souber coisas? Sobre as tuas dívidas em Macau, Paulo. Ou a gravidez da amante de Pedro. Ele empalideceu, o cigarro caindo da mão. Como? Aprendi a escavar, irmão. 15 anos é tempo suficiente. Deixei-o ali, tremendo, e voltei para a festa, o coração a pulsar com vitória inicial. Na manhã seguinte, mãe chamou-me à cozinha, o sol filtrando pelas cortinas de renda.
Eles falaram contigo? Perguntou, mexendo o café com mãos ansiosas. Acenei, sentando-me à mesa de azulejos. Falamos. Mas há coisas. Coisas que o pai escondeu. Mostrei-lhe a carta rasgada, as lágrimas dela caindo no prato. Ele era duro, Miguel. Mas amava-te. Amar. O amor dele era posse, não afeto. Agora, é a minha vez de ser duro, mãe. Para proteger-te. Comecei a agir. Liguei para o contacto em Setúbal, a amante de Pedro, uma rapariga chamada Ana, olhos castanhos e barriga de 6 meses. Encontrei-a num café à beira-mar, o vento salgado a agitar o cabelo dela. Ele não vai assumir, disse ela, a voz quebrada. Diz que é um erro. Ofereci ajuda, dinheiro, um advogado. Em troca, pedia fotos, mensagens, provas. Ela aceitou, o desespero nos olhos como um espelho do meu aos 16. Para Paulo, foi mais fácil. Um e-mail anónimo para os credores chineses, com extratos falsos mas convincentes de transferências falhadas. Ele acordaria em pânico, o telefone a tocar com ameaças. Eu via tudo de longe, da janela do meu quarto alugado no Chiado, o caos a desenrolar-se como um novelo. 2 semanas após a festa, Pedro ligou. Encontro-me contigo. No Terreiro do Paço, ao meio-dia. Fui, o sol a quentar as pedras do chão, os turistas a fotografar o arco triunfal. Ele chegou de carro, um Audi reluzente, mas o rosto era uma máscara de suor. O que queres, Miguel? Para calares a boca sobre aquilo. Sorri, encostando-me à coluna. Quero metade da herança. E um pedido de desculpas público. Ele riu, incrédulo. Metade. Tu não és nada aqui. Mas o medo estava lá, nos olhos que piscavam demais. Imagina o escândalo, disse eu, a voz baixa. A noiva a saber da gravidez. O banco a cair por causa de um bastardo. Ele engoliu em seco, o orgulho a rachar. Vou falar com Paulo. Mas se tentares algo. Ameaçou, mas era vazio. Saí dali com o primeiro acordo verbal, o gosto da vitória amargo como vinho azedo. Mãe notou a mudança. Estás diferente, Miguel. Mais frio. Abracei-a, sentindo o coração dela bater rápido. É a dor, mãe. Mas vou curá-la. Para todos nós. Mentira. A cura era para mim, e doía como sal em feridas abertas. Os gêmeos contra-atacaram primeiro. Uma noite, enquanto caminhava pelo bairro alto, 2 homens em fatos escuros bloquearam-me o caminho. Fica longe da família, grunhiu um, o sotaque de leste europeu. Espancaram-me, socos no estômago, chute nas costelas, mas não toquei na cara. Deixei-os ir, o sangue a pingar no pavimento, e sorri no escuro. Eles pensavam que a violência me parava. Não sabiam que era o meu combustível. Recuperei no hospital de São José, mãe ao lado da cama com olhos vermelhos. Quem fez isto? Perguntou. Inimigos do pai, menti. Mas eu cuido-me. Quando saí, o plano acelerou. Encontrei Ana de novo, entreguei-lhe o envelope com dinheiro. Ele vai assumir. Ela abanou a cabeça. Não. Mas obrigada. O bebê nasceria sem pai, como eu nascera sem amor. Paulo foi o próximo a cair. Recebi uma mensagem, encontro no Douro. Sozinho. Fui de comboio para o norte, as vinhas em socalcos a desfilar pela janela como ondas verdes. Ele esperava-me numa quinta isolada, o ar cheirando a uvas fermentadas. Os chineses ligaram. Dizem que tu os contactaste. Neguei, inocente. Eu. Talvez sejam as tuas dívidas a falar. Ele avançou, as mãos em punhos. Vou-te destruir, Miguel. Como ao pai. O pai. A menção acendeu algo. Empurrei-o contra a parede de pedra, o rosto dele a centímetros do meu. O pai morreu por causa de ti. Da ganância de vocês. Mentira, mas ele empalideceu. O quê? Tu. Tu estiveste lá. Soltei-o, rindo. Imagina se estiveste.
Agora, assina isto. Empurrei um papel, renúncia à parte da herança. Tremendo, assinou. 2 abaixo, 1 a subir. O outono chegou a Lisboa como um ladrão, as folhas das árvores no Parque Eduardo VII a caírem em redemoinhos castanhos, o ar mais fresco carregado de umidade do Tejo. Eu instalara-me num apartamento modesto no Príncipe Real, paredes caiadas e janelas que davam para um pátio escondido, onde o som de fado distante me embalava nas noites insones. A vingança era um amante exigente, consumia-me, mas dava prazer em doses calculadas. Mãe visitava-me agora, trazendo compotas caseiras de figos do Alentejo, os olhos dela suavizando com a ilusão de uma família reunida. Os rapazes estão estranhos, confidenciou-me à tarde, enquanto partilhávamos chá de camomila. Pedro discute por tudo, Paulo mal liga. Sorri por cima da chave na rachada. O luto, mãe. Passa. Mas não passava. Pedro, o mais agressivo, começou a cavar o meu passado. Recebi um e-mail de um amigo, fotos minhas em Barcelona, com mulheres que não eram esposas, festas onde o vinho corria livre. Chantagem barata. Respondi com uma das minhas, ele e Ana, abraçados num motel de Setúbal, a data marcada no telemóvel. Joga limpo, irmão, escrevi. Ou a noiva vê isto. Silêncio por dias, depois um encontro marcado no Lisboa Factory, o antigo complexo industrial transformado em hub de arte cool. Cheguei cedo, o sol poente a atingir os armazéns de laranja, o cheiro de grafite fresco misturando-se ao café de torra artesanal. Pedro esperava numa mesa ao ar livre, o fato amarrotado, olheiras profundas como vales. Tu estás a destruir-nos, disse ele sem preâmbulos, a voz rouca. A herança, o banco, é nosso por direito. Direito. A palavra que me expelira de casa. Direito. Como o meu direito a um teto aos 16. Inclinei-me, a voz baixa. Assina a renúncia total, Pedro. Ou Ana ganha um pai ausente para sempre. Ele debateu, suando apesar do vento fresco. Contou-me a versão dele, como o pai os pressionara para serem perfeitos, como eu era o bode expiatório para os erros dele, nós não queríamos que te fosses embora. Mas o pai. Parei com a mão. O pai está morto. E vocês vão juntar-se a ele se não pararem. Não era ameaça vazia, o plano B envolvia um acidente similar, talvez no Douro, com uísque e curvas perigosas. Ele assinou, o papel tremendo na caneta. Paulo será o próximo, murmurou. Ele odeia-te mais. Paulo odiava-me, sim. Mas o ódio dele era frágil, construído em areia de mentiras. Descobri o esconderijo dele, um loft em Alcântara, cheio de ecrãs e cabos, onde codificava o seu app falhado. Infiltrei-me uma noite, usando chaves mestras aprendidas em Porto. Revistei gavetas, drogas, cocaína em saquinhos plásticos, recibos de casinos em Macau. Perfeito. Deixei uma nota, eu sei. Renuncia, ou o mundo sabe. Ele confrontou-me no dia seguinte, no mirador de Santa Catarina, o Tejo estendendo-se abaixo como uma serpente prateada. Entraste em minha casa, gritou, o rosto vermelho. Tu és um ladrão. Riu-me na cara. Ladrão. Como vocês me roubaram a vida. Contei-lhe então, pela primeira vez, o tiro em Sintra, o tropeção calculado, o cheiro de sangue no ar. Eu matei-o, Paulo. Por nós 3. Mas vocês mereciam vê-lo cair. Ele recuou, o terror nos olhos. Louco. Vais para a prisão. Não sem levar-vos comigo, respondi. Assina. Ele assinou, chorando como uma criança. Por que isto? Somos sangue. Sangue. O laço que me ligava a eles como correntes. Sangue trai, irmão. Agora, livre-me dele. Com as renúncias em mãos, dirigi-me ao notário no Chiado, um homem idoso com bigode grisalho e cheiro a tabaco de cachimbo. Vai mudar tudo, disse ele, selando os papéis. Mudar. A herança fluiria para mim, através de uma cláusula obscura que o pai deixara, ironia do destino, ou armadilha que eu plantara anos antes via contactos. Mãe ficaria com a casa, eu com o banco e as vinhas. Justiça poética. Mas a vingança não era só dinheiro. Era psicológica, um bisturi na alma.
Comecei a visitar os gêmeos separadamente, noites de confissão forçada. Com Pedro, em sua casa em Cascais, beira-mar com vista para a Guincho, falei da expulsão, das noites de fome, das prostitutas em Madrid que me ensinaram a odiar o toque humano. Ele ouvia, encolhido no sofá de couro, a noiva ausente por viagem. Eu sinto culpa, admitiu finalmente. Mas o pai disse que eras fraco. Fraco. Pisei o orgulho dele, forçando-o a ligar para Ana, a assumir a paternidade ao telefone. Ouvi os gritos dela, o choro dele catártico. Com Paulo, foi no loft, luzes de neon piscando como veias expostas. Mostrei-lhe as drogas, as dívidas, espelho das fraquezas dele, tu és como eu, disse. O perdedor que finge ser rei. Ele quebrou então, contando como os gêmeos competiam desde crianças, como manipulavam o pai para ganhar favores. Nós odiávamos-nos tanto como a ti. Revelação. O ódio era um ciclo, e eu era o catalisador para quebrá-lo. Mãe soube das renúncias numa carta formal. Veio ao apartamento, o rosto pálido como leite. Como, Miguel? Eles concordaram. Abracei-a, sentindo o tremor. Eles viram o erro, mãe. Agora, a família é nossa. Mas nos olhos dela, dúvida. E se for tarde demais? Tarde. Para ela, talvez. Para mim, era o início. Os gêmeos uniram-se então, um último fôlego. Mandaram um investigador, um tipo magro de Braga, que me seguiu pelas ruas de Lisboa, anotando rotinas. Descobriu num café em Belém, o bloco de notas aberto. Trabalhas para eles? Perguntei, sentando-me sem convite. Ele corou, gaguejando. Apenas. Rotina. Paguei-lhe o dobro para mudar de lado, fotos falsas de Pedro com traficantes, Paulo em orgias. A guerra de sombras. Uma tempestade atingiu a cidade naquela semana, o céu negro sobre o castelo de São Jorge, trovões e quando como canhões. Eu caminhava pela Alfama, chuva a colar a camisa à pele, quando o telefone tocou. Pedro. Vem à casa. Agora. Vamos acabar com isto. Fui, o carro alugado cortando as poças como lâminas. A casa em Belém era um túmulo iluminado, luzes fracas filtrando pelas janelas. Eles esperavam na sala, copos de conhaque na mão, rostos idênticos mas partidos. Senta-te, disse Paulo, a voz firme pela primeira vez. Sentei, o relógio de parede tic-tacando como um coração mecânico. Nós sabemos do pai, confessou Pedro. O acidente. Foste tu. Silêncio. O ar pesava como chumbo. Sim, admiti, sem remorsos. Ele merecia. Por mim, por vocês, por nos tornar monstros. Eles trocaram olhares, e Paulo falou, queremos um acordo. Mantém a herança, mas deixa-nos viver. Sem mais jogos. Jogos. A minha vida fora um jogo deles. Mas concordei, assinando um pacto de sangue metafórico. Vivam. Mas lembrem-se, eu sou o fantasma agora. Saí na chuva, o pacto queimando no bolso. Vingança quase completa, mas o vazio crescia. O que sobra quando o ódio se esgota? O inverno mordeu Lisboa com dentes frios, o vento do norte a uivar pelas ruas do bairro alto como almas penadas, e eu sentia o mesmo frio no peito apesar do casaco de lã roubado de um brechó em Moraria. A herança chegara, transferências bancárias que enchiam contas offshore, as vinhas no Alentejo agora minhas, o Banco Almeida sob o meu controle subtil via procuradores. Mãe mudara-se para uma casa menor em Estoril, para recomeçar, disse ela, mas eu via o alívio nos olhos, longe dos gêmeos, longe das sombras. Eu visitava aos domingos, levando vinhos das minhas vinhas, conversas leves sobre o mar e as gaivotas. Mas à noite, sozinho no apartamento, o silêncio gritava, vingança conquistada, mas a paz. Um mito. Pedro foi o primeiro a ruir de verdade. Liguei-lhe uma manhã de nevoeiro, o Tejo invisível sob a bruma. Como está a família? Perguntei, sabendo da Ana e do bebê. Ele tossiu, voz rouca de noites sem sono. O bebê nasceu. Um rapaz. Chamei-lhe João, pelo pai. Ironia cortante. E a noiva? Silêncio. Foi-se.
Viu as fotos. As fotos que o meu investigador plantara. Sinto muito, menti. Vem almoçar. Vamos falar. Encontrei num tasco em Cais do Sodré, o cheiro de ensopado de borrego misturando-se ao suor dele emagrecia, o fato pendurado nos ombros como pele solta. Eu errei, Miguel, disse, os olhos baixos para o prato. Desde miúdos, competíamos por tudo. O pai alimentava isso. Tu eras o alvo fácil. Fácil. A palavra que me definira. Forcei-o a contar as mentiras que espalhavam na escola, como me acusavam de roubar dinheiro para me culpar. Nós ríamos depois, admitiu, lágrimas pingando no vinho. Éramos cruéis. Cruéis. Mas eu era pior agora. Trabalha para mim no banco, propus. Começa do zero. Prova que mudaste. Ele aceitou, o orgulho engolido como pão seco. Coloquei-o em tarefas mundanas, arquivar papéis, atender clientes menores. Via-o quebrar devagar, o CEO outrora agora um rato no labirinto que eu construíra. Satisfação. Sim, mas misturada à náusea. Vingança era doce, mas azeda no depois. Paulo resistiu mais. Instalou-se no Porto, fugindo para o norte como um criminoso. Mas eu tinha olhos lá, um antigo colega de detetive, que me enviava relatórios semanais. Ele bebia demais, o app falhado agora um cemitério digital, dívidas acumulando como neve. Liguei-lhe numa noite de geada, o som de garrafas tilintando ao fundo. Volta, Paulo. A família precisa de ti. Riu, amargo. Família. Tu destruíste-a. Eu libertei-a, corrigi. Vem gerir as vinhas. Redime-te. Ele veio, relutante, o comboio deixando no rocio com malas poídas. Encontrei na estação, o abraço forçado cheirando a uísque. Levámo-lo para o Alentejo de carro, as planícies douradas estendendo-se como um mar de trigo parado. A quinta era antiga, oliveiras centenárias guardando segredos de colheitas passadas. Aqui, trabalhas a terra, disse eu, entregando-lhe botas enlameadas. Nada de ecrãs. Só mãos sujas. Ele odiava, os calos a formarem-se nas palmas macias, mas ficava. À noite, à volta da fogueira, contava histórias, como os gêmeos tramavam contra mim, envenenando o pai contra o filho fraco. Ele acreditava em nós, disse Paulo, o fogo refletindo nos olhos. Porque éramos iguais. Tu eras o diferente, o forte, na verdade. Forte. A palavra ecoou, rachando a armadura da minha raiva. Forte o suficiente para sobreviver às ruas, aos motéis, à solidão. Mas fraco o suficiente para odiar tanto. Mãe organizou um Natal forçado na casa de Estoril, o pinheiro decorado com bolas de vidro que tilintavam como alertas. Os 3 filhos reunidos pela primeira vez em 15 anos, a mesa farta de rabanadas e peru assado. Mãe sorria, mas os olhos dela saltavam entre nós como um pássaro assustado. Pedro falava pouco, cortando a carne com mãos trêmulas. Paulo bebia água em vez de vinho, o rosto magro. Eu presidia, o patriarca improvável, brindando à nova família. Depois do jantar, no salão com vista para o Atlântico agitado, a verdade irrompeu. Pedro começou, Miguel, o que fizemos foi imperdoável. Paulo acenou. Expulsar-te. Foi o pai, mas nós deixamos. Mãe chorava baixinho no sofá. Olhei-os, os gêmeos que outrora me aterrorizavam agora quebrados como estátuas rachadas. Imperdoável, repeti. Mas o perdão é para os fracos. Não, esperei. Talvez possamos tentar. As semanas seguintes foram de teste. Pedro no banco, aprendendo humildade com clientes irritados, Paulo nas vinhas, colhendo uvas com trabalhadores que o ignoravam. Eu supervisionava, mas o controle escorregava. Sonhos voltavam, o tiro em Sintra, o corpo do pai a rolar pela encosta, olhos abertos em acusação. Acordava suado, o coração a galopar. Vingança curava ou infectava. Um dia, em Lisboa, cruzei-me com Ana e o bebê no chiado. O miúdo, Joãozinho, tinha os olhos de Pedro, e os meus, de alguma forma. Ela sorria, agora casada com um pescador de Ericeira. Obrigada, Miguel.
Ele assume as visitas. Abracei-a, sentindo o peso do miúdo no braço. Vida. Algo que eu roubara e agora devolvia. Mas os gêmeos tramavam ainda. Descobri por um e-mail interceptado, plano para contestar as renúncias, alegando coação. Ri, mas doía. A confiança era uma ilusão. Marquei um encontro no castelo de São Jorge, o vento a uivar nas muralhas antigas. Traidores, acusei, os três de pé sob as ameias. Pedro negou, Paulo praguejou. É para proteger a mãe, disse Pedro. Tu vais longe demais. Longe. Sim, até ao abismo. Empurrei Pedro contra a pedra, o rosto dele a contorcer-se. Proteger? Como me protegeram aos 16. Paulo interveio, e caímos os três num monte, punhos e gritos misturando-se ao vento. Parámos ofegantes, sangue no lábio de Paulo. Basta, supliquei, surpreendido pela própria voz. Somos todos que restam. Eles acenaram, exaustos. O pacto renovado, mais frágil. Primavera brotou então, flores de laranjeira perfumando Lisboa como promessas falsas. Mãe adoeceu, um resfriado que se arrastou para a pneumonia, e nós cuidámos dela no hospital de Santa Maria. Pedro lia-lhe jornais, Paulo contava piadas fracas, eu segurava a mão dela, sentindo a fragilidade dos ossos. Estou orgulhosa, sussurrou ela uma noite. Dos meus 3 filhos. Orgulhosa. Lágrimas ardiam nos meus olhos. Pela primeira vez, em anos, chorei. Alta dela, propus uma viagem, para Sintra, onde tudo começara e acabara. Alugámos uma casa nas colinas, o ar fresco de eucaliptos. Caminhámos pelas trilhas onde o pai caçara, o silêncio pontuado por pássaros. Aqui, disse eu, parando na encosta. O acidente. Contei tudo, o plano, o tiro, o remorso que não existia então mas crescia agora. Eles ouviram, sem julgamento. Nós merecíamos, disse Pedro. Pelo que fizemos. Não. Ninguém merecia. Mas perdoar? Talvez. O verão regressou a Portugal com fúria, o sol a carbonizar as praias do Algarve e a transformar Lisboa num forno de azulejos quentes, mas na minha alma, uma brisa fresca começava a soprar, hesitante, como o primeiro amor após a traição. A herança estabilizara, o banco prosperava sob gestão anónima minha, as vinhas davam um tinto encorpado que critiquei nas provas de Évora. Pedro e Paulo, agora sombras dos playboys de outrora, integravam-se nas rotinas. Pedro, pai relutante, visitava o filho aos fins de semana, aprendendo a trocar fraldas em vez de ações. Paulo, sóbrio há meses, plantava novas fileiras de castas no Alentejo, as mãos calejadas contando histórias de redenção. Eu vagueava, um general sem guerra. Contratei uma terapeuta em Campo de Ourique, uma mulher de meia-idade chamada Doutora Sofia, com óculos de ar fino e um consultório cheirando a lavanda seca. Por que agora? Perguntou na primeira sessão, o bloco de notas aberto como uma confissão. Porque a vingança acabou, e o vazio dói mais. Falei então, palavras derramando como vinho derrubado, a expulsão, as ruas, o tiro. Ela ouvia sem pescar, os olhos calmos como o Douro em dia calmo. Raiva é armadura, Miguel. Mas sufoca. Sufocava, sim. Nas noites, sonhava com os gêmeos como crianças, rindo juntos na praia de Carcavelos, eu excluído na areia. Mãe recuperara, florescendo na casa de Estoril com um jardim de rosas que podava obsessivamente. Convida os rapazes para jantar, pediu um dia, o telefone na mão. Marquei no meu apartamento, agora mobiliado com peças antigas de leilões no Porto, uma mesa de carvalho para 8, velas tremuzindo como esperanças frágeis. Eles vieram, Pedro com uma garrafa de Porto das nossas vinhas, Paulo com um queijo de serpa embrulhado em pano. Sentámo-nos, o silêncio inicial quebrado por mãe, quero ouvir as vossas histórias. Sem mentiras. Pedro começou, voz baixa, a pressão do pai para ser o herdeiro perfeito, as noites de insónias a contar ovelhas de dólares. Eu via-te sofrer, Miguel, mas calava-me. Medo. Paulo acenou, contando das festas vazias, das drogas como escape para a solidão dos gêmeos idênticos mas sozinhos. Pensávamos que tu eras o fraco. Mas éramos nós. Eu ouvi,
o peito apertado. Eu matei-o, repeti, testando as palavras. E faria de novo. Pedro abanou a cabeça. Não. Ele era o veneno. Mãe chorou, mas sorriu através das lágrimas. Basta de passado. O futuro é nosso. O futuro. Começamos devagar. Uma viagem a Coimbra, onde eu estudara em sonhos, agora os três a passear pela universidade, os gêmeos a pagarem as propinas que o pai negara. Rimos de anedotas bobas, como estudantes comuns. Em Lisboa, Pedro convidou-me para um jogo de futebol no Estádio da Luz, cervejas quentes na mão, o rugido da multidão abafando memórias. Paulo e eu fomos a um concerto de fado em Alfama, Amália e quando nas paredes, as vozes roucas cantando de dor e amor perdido. Como tu, disse ele, e eu não discordei. Mas as rachaduras persistiam. Uma noite, Pedro ligou em pânico. Ana ameaçava corte de visitas ao filho. Ela diz que eu não mudei. Fui com ele a Setúbal, o carro cortando a autoestrada A2 sob estrelas indiferentes. Encontramos Ana num parque à beira da lagoa, o miúdo a brincar na areia. Ele tenta, defendi, vendo Pedro ajoelhar-se para construir castelos. Ela suavizou, os olhos encontrando os meus em gratidão. Obrigada por o obrigares. Paulo teve a sua crise no outono, uma recaída. Encontrei numa adega em Vila Nova de Gaia, garrafas vazias ao redor. Não aguento, murmurou, o rosto inchado. Levei-o para casa, desintoxicação caseira com chás de ervas e conversas duras. Os gêmeos acabaram, disse eu. És Paulo agora. Meu irmão. Ele chorou, abraçando-me como nos miúdos, antes da fratura. Mãe planeou uma missa pelo pai, na igreja de São Roque, o cheiro de incenso misturando-se a cera derretida. Fomos os três, ternos escuros, o padre a falar de perdão como se fosse fácil. No cemitério depois, debaixo de ciprestes chorosos, pusemos flores na lápide. Desculpa, pai, sussurrei, o vento levando as palavras. Não era perdão total, mas um alívio. A terapeuta notou a mudança. Estás a soltar a armadura, disse doutora Sofia, o consultório agora familiar como um confessionário. Mas e o amor? Deixa entrar. Amor. Palavra estrangeira. Tentei, jantares com mãe, fins de semana com os gêmeos. Pedro arranjou uma namorada, uma arquiteta de Lisboa com riso genuíno. Paulo começou a pintar, telas abstratas de vinhas e sombras. Um Natal em família, na casa de Belém recuperada, neve rara caindo no jardim como confetes brancos. Rimos à mesa, histórias fluindo, a expulsão recontada como comédia trágica, o tiro como erro de um rapaz perdido. Somos sobreviventes, brindou Pedro. Sobreviventes. Sim. Mas o passado mordeu de volta. Um jornalista de um tabloide, farejando escândalo, ligou, ouvi rumores sobre a morte do Almeida. O filho regressado. Ameacei processo, mas o medo regressou. Os gêmeos uniram-se a mim, Pedro usando contactos no banco para silenciar, Paulo hackeando o e-mail do tipo para provas falsas. Juntos, vencemos. Primavera trouxe Ana e o miúdo para um piquenique no Monsanto. O rapaz corria, rindo, e eu vi o futuro, não vingança, mas legado. Tio Miguel, chamou ele, e o coração inchou. Verão, e eu viajei sozinho para as Açores, vulcões fumegantes e oceanos selvagens limpando a alma. Voltei renovado, pronto para o que viesse. O ciclo das estações fechava-se em Lisboa como um livro antigo, o outono a pintar as folhas do jardim botânico em tons de âmbar e rubi, e eu, aos 32 agora, sentia o peso dos anos como medalhas invisíveis, não de glória, mas de batalhas vencidas na carne e no espírito. A vingança, que outrora me definira como uma tatuagem a ferro quente, desbotara para uma cicatriz, dorida ao toque, mas parte de mim, um lembrete de fragilidade humana. O Banco Almeida renomeado para Almeida e Irmãos, Pedro como diretor executivo ao meu lado, Paulo gerindo as exportações de vinho para a Europa. Mãe, radiante nos seus 60, planeava netos e viagens à Madeira, os olhos dela brilhando com a paz que o tempo roubara e nós devolvêramos. Uma manhã de novembro, o sol filtrando pelas persianas do apartamento no Príncipe Real, recebi uma carta selada, do notário, confirmando a partilha final. Metade para mim, um quarto para cada gêmeo, o resto em fundo para mãe. Justo.
Mas mais que dinheiro, era o símbolo, o fim da hierarquia, os gêmeos mereciam mais. Queimei a carta na lareira, as chamas devorando o papel como purificação. Pedro casou-se na primavera seguinte, uma cerimónia discreta na capela de Belém, Ana como madrinha ao lado da noiva verdadeira, reconciliação forjada em terapia familiar que impus. O miúdo, Joãozinho de 4 anos, levava os anéis, os olhos grandes espelhando os nossos 3. Família, sussurrei a Pedro no altar, e ele acenou, a voz embargada, obrigado, irmão. Por não nos teres destruído de vez. Não destruído. Preservado, talvez. Paulo encontrou amor num festival de vinhos em Évora, uma enóloga francesa, Claire, com sotaque suave e mãos que cheiravam a terra fértil. Trouxe-a para casa, e nós aprovámos, jantares de ensopado de coelho e conversas até altas horas. Tu salvaste-me, disse ele uma noite, no terraço com vista para o Tejo. Das dívidas, de mim mesmo. Salvei. A palavra inversa à vingança. Mãe e eu viajámos para o Douro, um cruzeiro pelo rio em barcos rabelos, as vinhas em socalcos como escadas para o céu. Falámos do pai sem ódio, o homem duro, produto de uma infância pobre em Trás-os-Montes, que via nos filhos a redenção. Ele amava-vos à maneira dele, disse ela, o vento a agitar o lenço. E tu perdoaste? Perguntei. Ela sorriu, sábia. Perdão não é esquecer, Miguel. É soltar. Soltar. Na terapia final com doutora Sofia, declarei, acabou. A armadura caiu. Ela sorriu, fechando o bloco. Então, vive. Ama. Ama. Comecei devagar, voluntariado no banco para jovens sem abrigo, ecos da minha juventude nas ruas. Escrevi um livro, anónimo, sobre uma família partida e recomposta, Sombras de Lisboa, vendida em quiosques do Rossio. Os gêmeos e eu formámos um trio inseparável, golfe em Cascais, fado em casas de Alfama, caminhadas em Sintra onde o passado sussurrava mas não gritava. Uma noite, no mirador da Senhora do Cabo, o Atlântico rugindo abaixo, brindámos com Porto. Aos 16, pensei que os odiava para sempre, confessei. Pedro riu. Nós pensámos o mesmo. Paulo ergueu o copo, mas o sangue vence. E o amor, no fim. Amor. No inverno, com neve em Serra da Estrela, reunimos-nos na cabana de mãe, lareira crepitando, histórias fluindo como vinho. Joãozinho crescia, chamando-nos tios malucos, e eu via o ciclo quebrado, não mais expulsões, mas abraços. Anos fluíram, mas o núcleo permaneceu. Aos 40, dirigiu o império com irmãos ao lado, mãe-avó orgulhosa. A vingança. Uma memória distante, como o eco de um tiro em Sintra. O que restava era vida, crua, gaiata, lógica no seu caos emocional. Bedona, com as suas ruas de pedra e corações de fogo, ensinara-me que a verdadeira herança não é ouro, mas laços reforgados no inferno. E assim, sob o sol eterno de Lisboa, eu, Miguel Almeida, o expulsado, o vingador, o redimido, caminhei para o horizonte, os gêmeos ao lado, o passado um fantasma silenciado. Merecíamos mais. Sim. Merecíamos tudo.